Aqui quem fala é o professor Alex e neste vídeo estarei dando sequência à série de vídeos resolvendo a prova da UniOeste. Então vamos ao vídeo. Um tanque de óleo possui formato de cilindro circular reto e está posicionado deitado em relação ao solo. Isto é, os planos que contêm as faces circulares são perpendiculares ao plano do solo. Em outras palavras, o que isso quer dizer, né? Deixa eu até trocar aqui para a visão 3D. Então ali a gente como se tivesse aquela face desenhada, né? E o cilindro está deitado, então está mais ou menos nessa posição, imaginando que aqui a gente vai ter o solo, né? Aqui embaixo. Então ele está deitado, ok? Só para a gente ter uma visualização melhor do que está acontecendo, do que essa primeira frase ali significa para a gente, tá? Então voltando ao enunciado. O tanque contém óleo de forma que qualquer secção do cilindro paralela às faces circulares mostra a altura do óleo em relação ao solo de 1,5 metros, conforme a figura abaixo. Então, veja só, aí a gente está olhando como se a gente estivesse olhando de frente, né, o nosso cilindro, e daí a gente, né, olhando de frente, a gente vê uma circunferência. Essa distância aqui de 1,5 metros é o que ele está chamando de altura, tudo bem? Então, basicamente, essa primeira parte do enunciado descreve o que a imagem aqui está mostrando para a gente e acrescenta, né, que essa daqui é a face, digamos, do cilindro, tudo bem? Então, continuando ali. O comprimento do tanque é de H metros e raio das faces circulares é de 1 metro. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a imagem. Então, a gente sabe que a distância, né, desse ponto até esse ponto aqui vai ter que ser H metros, tudo bem? Então, esse é o comprimento do tanque que ele deu ali para a gente. E também fala, né, que o raio das faces circulares é de 1 metro. Então, se a gente voltar aqui na figura, ó, a gente pode traçar aqui o centro, né, plotar o centro aqui da circunferência, e a gente sabe que o raio vai ter que ser 1 metro. Isso daí foi a informação que ele deu para a gente. Desprezando a espessura do material com o qual o tanque é fabricado, qual o volume do óleo contido no tanque. Então ele quer saber, né? Observando que essa parte aqui que está pintada em cinza, diz para a gente, descreve a vista, né, da quantidade de óleo, a vista frontal ali do cilindro. Então o cilindro não está completamente cheio de óleo, é só até essa altura de 1,5 metros, tudo bem? E aqui tem as alternativas, né? Então vamos lá para o quadro para resolução. Certo, então aqui no quadro eu já copiei a figura ali para a gente começar a trabalhar. Mas antes da gente começar a fazer contas, né, jogar informações aí no quadro, vamos colocar o notebook para carregar, porque senão ele vai desativar, né? Pronto, então agora, né, vamos, antes da gente dar início, né, colocar as informações ali que a gente tem, vamos tentar bolar uma estratégia para a gente saber, né, o que a gente vai ter que fazer. Então, o exercício quer que a gente determine a expressão, né, que dê o volume de óleo contido, né, nesse cilindro. Então, como a gente faz para calcular o volume de um sólido geométrico em geral, né? A gente pega a área da base e multiplica pela altura. Só que, nesse caso, o nosso cilindro está deitado, né? Então, tipo, no caso, essa área da base vai ser essa face lateral aí, a parte que está rachurada em cinza, né? Então, a gente descobrindo essa área, a gente multiplica pela altura, que no caso ele deu ali como sendo, tendo o valor H, né? E a gente já obtém a expressão ali, a expressão do volume do cilindro. Do cilindro não, do volume da área rachurada, é isso que ele quer. Então, agora sim, que a gente já tem em mente que a gente vai ter que tentar determinar essa área rachurada, a gente, né, pode começar aí a dispor os dados, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou marcar o centro da circunferência por aqui, tá? Mais ou menos. E veja só, a gente sabe que o raio é 1. Então, a gente sabe que, por exemplo, essa distância daqui até aqui vai ter que medir uma unidade, né, 1 metro. E daqui até aqui também vai ter que medir 1 metro, tudo bem? E olha só que figura a gente obteve aqui. A gente obteve um triângulo. Em particular, a gente sabe que esse triângulo vai ser isósceles. Mas por que isósceles? Bem, a gente sabe que o raio é 1, né? Então aqui vai medir 1, mas aqui também vai medir 1.
A gente tem a garantia, né, que é um triângulo isósceles, pelo menos os dois lados de mesma medida. Beleza. Agora, o que a gente mais pode fazer para tentar determinar a área desse triângulo, né? A gente sabe que se a gente conhecesse essa distância aqui, que eu vou chamar, deixa eu até colocar em outra cor, de C. Ou melhor, vamos chamar de 2C, porque daí assim, esse pedaço mede C e esse pedaço mede C. E eu tenho essa garantia, porque como eu estou falando de triângulo isósceles, né? A altura do triângulo divide a base aqui em dois segmentos de mesma medida, né? Tudo bem? Além disso, esse ângulo aqui mede 90 graus, tudo bem? Agora, a gente tem um triângulo pitagórico, né? Então, aqui a gente tem a hipotenusa que mede 1, esse lado mede C, e esse cara aqui a gente consegue determinar, porque o raio mede 1. Então, né? A gente sabe que aqui mede 1, e se todo segmento mede 1,5, então resta para essa parte aqui, a altura do triângulo, medir meio. Agora, a gente consegue aplicar, então, Pitágoras, né? Então, observe que a hipotenusa mede 1, então 1 ao quadrado vai ter que ser igual ao C ao quadrado mais meio ao quadrado. Tudo bem? Isso daí vai dizer para a gente que, bem, 1 ao quadrado é 1, igual a C ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, mais 1 quarto. E, subtraindo 1 quarto de ambos os lados, né? A gente tem que 1 menos 1 quarto tem que ser exatamente igual a C ao quadrado. Veja só, aquele 1 a gente pode escrever de modo conveniente, né? Porque aqui a gente tem uma diferença de frações. Para efetuar diferentes frações, denominadores, né, tem que ser os mesmos. Então, aqui a gente pode escrever aquele 1 de modo conveniente como sendo 4 sobre 4. E daí, menos 1 quarto, né, igual a C ao quadrado. Agora sim, né, 4 menos 1 é 3. O nosso denominador é 4, igual a C ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair a raiz quadrada de ambos os lados, porque a gente quer isolar o C, né? A gente quer determinar quanto vale C, para depois descobrir quanto vale 2C, né? Então, e como C está elevado ao quadrado, a operação contrária, né, inversa ali, é extrair a raiz quadrada. Então, vem aqui, extrai a raiz quadrada aqui, e extrai a raiz quadrada aqui, né? Porque extraindo a raiz quadrada aqui desse C ao quadrado, vai ficar só o C, só que para manter a igualdade verdadeira, também tem que extrair aqui desse primeiro membro a raiz quadrada. Então, o que a gente vai ter, né? Deixa eu voltar aqui para o azul. Então, a gente vai ter raiz quadrada de um número desconhecido ao quadrado é mais ou menos. Porque esse número pode ser negativo também, né? Se um número negativo elevado ao quadrado é ainda positivo, tudo bem? Então, e no caso aqui, a raiz de 3 é a raiz de 3 e a raiz de 4 é 2. Então, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Mas tanto a versão positiva quanto a negativa, se a gente elevar ao quadrado, vai resultar em 3 sobre 4. Porém, né, como a gente está falando e raiz quadrada de um número ao quadrado, é ele mesmo. Então aqui, ó, observa que a gente pode descartar esse valor negativo porque a gente está falando de distância, né? Então a gente trabalha com distância positiva. Agora a gente consegue determinar o nosso 2C, né? Então, portanto, o nosso 2C vai medir 2 vezes raiz de 3 sobre 2 e mede raiz de 3. Tudo bem? Então, agora a gente tem a base desse triângulo e a altura a gente já conhecia. Então, a gente sabe que a nossa área do triângulo ali, a área do triângulo, vai ser dada por a base, que é a raiz de 3, vezes meio, que é a altura, sobre 2. Raiz de 3 vezes meio é raiz de 3 sobre meio dividido por, dividido por 2. Que é igual a divisão de frações, né? Isso aqui é a mesma coisa se fosse 2 sobre 1. Então, a raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Culminando, então, aqui, né, em raiz de 3 sobre 4. Esse é o valor da nossa área do triângulo. A gente terminou? Não terminou, porque a gente ainda vai ter que determinar a área do setor circular. Então, o que a gente determinou é só a área desse triângulo aqui. Agora, o que a gente vai determinar é a área desse setor circular aqui que ficou faltando, tudo bem? Para isso, a gente vai precisar conhecer esse ângulo. A gente vai precisar conhecer esse ângulo aqui, tudo bem? E por quê, né? Lembram lá como a gente calcula a área do setor circular? Então, a gente... Deixa eu até frisar isso aqui.
Então, né, a gente sabe que a área total da circunferência é 2, ou melhor, é só o πr ao quadrado, e isso está associado aos 360 graus, que é a medida angular de toda a circunferência, né? E caso a gente, deixa eu até dar um nome aqui para esse ângulo vermelho, vamos chamar ele de beta. Então, caso a gente conheça esse ângulo beta, a gente consegue determinar a área x associada a esse ângulo, tudo bem? Então aqui, ó, né, já que a área total da circunferência do círculo, né, ali é 2πr ao quadrado e está associado a 360 graus. Então, o x, né, a área do setor circular que a gente quer descobrir aqui, a gente vai estar associado a um certo ângulo também, que é o nosso ângulo beta, tudo bem? Agora, como que a gente vai fazer para determinar esse ângulo beta, né? Para isso, observa que esse ângulo beta, a gente pode determinar ele por meio subtraindo de 360 graus, essa medida aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, observem que se a gente conseguir determinar de alguma forma esse... Acho que eu vou colocar uma cor que destaca melhor aqui. Eu acho que pode ser esse rosa mesmo aqui. Então, observem que se a gente pegar e determinar esse ângulo aqui, esse ângulo rosa, a gente subtrair ele de 360 graus, então vai restar só o ângulo beta. Então é assim que a gente vai proceder. E como que a gente vai determinar esse ângulo rosa ali, tudo bem? Ora, a gente sabe que, daí a gente volta para o fato de que esse triângulo é um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa. Então, esse ângulo alfa aqui é o mesmo que esse ângulo alfa aqui. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos em um triângulo é 180 graus. Tudo bem? Então, aqui, se a gente conseguir determinar esse ângulo alfa, a gente determina quanto vale 2 alfa. Então, e subtraindo 2 alfa de 180, a gente descobre esse ângulo rosa. E com esse ângulo rosa, a gente subtrai ele de 360 e descobre o ângulo beta. Então, vamos lá. Como que a gente pode determinar esse ângulo alfa aqui? Ora, o oposto a ele tem esse cateto que mede meio e essa hipotenusa que mede 1. Tudo bem? Então, qual a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa? A gente pode utilizar o seno, tudo bem? Então, deixa eu até marcar aqui, ó. A gente sabe, então, que aquele seno do ângulo alfa vai ter que ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto vale meio. Hipotenusa vale 1. Então, a gente sabe que o seno do ângulo alfa vai ter que medir meio. E qual ângulo alfa que está associado ao seu seno vale meio? Bem, o seno de um ângulo que vale meio é exatamente, pensando na tabelinha trigonométrica lá, o ângulo é 30 graus, tudo bem? Então, seno de 30 é meio. Então, a gente determinou alfa e, portanto, a gente determinou quanto que vale 2 alfa. 2 alfa é 60. Por que 2 alfa? Lembra lá? Aqui, ó, a gente tem esse, olhando para o nosso triângulo... Opa, cadê? Perdi o meu... Aqui, achei. Perdi a caneta aqui, mas, ó, aqui a gente sabe que alfa mede 30, então 2 alfa, né, esses dois ângulos aqui vão medir 60, e como a gente tem um triângulo, né, então a gente sabe que esse ângulo rosa aqui vai ter que medir 120, porque daí 120 com 60 fecha o 180 da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Então, uma forma de pensar é 180 menos o 60 que dá o 120. Então, a gente já determinou também com isso, né, esse ângulo rosa aqui, que é 120 graus. Tudo bem? Com isso, a gente também tem já de quebra o ângulo beta, porque o ângulo beta vai ser o 360 menos 120. Né? Se eu somar esse ângulo beta com 120, tem que fechar a volta toda, que é 360 graus. Então, isso aqui vai medir 240 graus. Então, com isso, a gente já tem aqui o nosso ângulo beta também. Tudo bem? Então, agora, vamos montar a proporcionalidade ali, ou quem quiser já pode ir direto pela multiplicação cruzada, né? Mas isso daqui permite, de todo modo, a gente montar uma proporcionalidade que é πr ao quadrado sobre x, tem que ser exatamente igual a 360 graus sobre 240. Observe que a gente conhece o raio da circunferência, que é 1. E a gente também sabe que o 360 é múltiplo de 60 e o 240 também é múltiplo de 60.
Então, podemos até simplificar aqui por 60, dividindo o numerador por 60 e o denominador por 60. A gente não altera a fração, né? Então, a gente tem aqui que π, o raio que é 1 ao quadrado, sobre x, tem que ser exatamente igual a 360 por 60 é 6. 240 por 60 é 4. E 6 dá para simplificar por 2 e 4 por 2. Então, a gente vai obter aqui... bem, 1 ao quadrado é 1, vezes π é π, então vai ficar π sobre x igual a 6 sobre 3, bem, simplificando por 2, né, vai ficar 3 sobre 2. Ou seja, o nosso x, né, multiplicando cruzado, então a gente vai ter 2π igual a 3x. E com isso, a gente vai ter... 3 está multiplicando, vem dividindo, ou divide ambos os lados por 3, né, então a gente vai ter 2π sobre 3 igual a x. Tudo bem? 3x sobre 3 é x. Então, a gente determinou a nossa área do setor circular. Terminou o exercício, professor? Não terminou o exercício. Por quê? Porque ele não quer saber a área do setor circular e tampouco queria saber a área do triângulo. Ele queria saber o volume de óleo que tem dentro do cilindro. Para isso, por isso que a gente foi determinar, né, a área do setor circular e a área do triângulo. Então, veja só, agora que a gente tem a informação da área desse setor circular toda aqui e também desse triângulo, se a gente somar, a gente vai ter a área de toda essa região em cinza aqui, tudo bem? Então, é exatamente o que a gente vai fazer no caso. Então, deixa eu só dar aqui para fazer uma divisãozinha. Então, temos aqui. Então, vamos lá. A nossa área rachurada ali, né? Então, vai ser a soma da área do triângulo. Opa. Vai ser a soma da área do triângulo, que a gente determinou agora há pouco, né? Que vai ser dado por... Bem, deixa eu frisar aqui. A área do triângulo mais a área do setor circular, que é x. A área do triângulo é o raiz de 3 sobre 4. Então, aqui, ó, a gente vai ter raiz de 3 sobre 4, mais o x que a gente acabou de determinar, que é 2π sobre 3. Portanto, a gente sabe que o nosso volume, lembra lá do começo do vídeo? A área o nosso volume ali vai ser dado pela área daquela região em cinza multiplicado pelo comprimento, que é a altura h que ele deu pra gente, tudo bem? No caso, a altura do cilindro, o comprimento é porque esse cilindro está deitado, né? Então, a gente tem o nosso volume ali como sendo a área da base, que é raiz de 3, que é a raiz de 3 sobre 4, mais 2π sobre 3, e multiplica nossa altura h. Agora vamos ver se tem alguma opção lá nas alternativas. E olha só, a gente não tem nenhuma alternativa naqueles termos, né? Observem que, na verdade, todas as opções têm o h está dividido por algum valor, né? E aqui, no que a gente obteve, o h está sendo dividido só por 1, né? Mas, observe que em algumas dessas alternativas, a gente tem esse denominador sendo 12. E isso dá uma pista pra gente. Por quê? Porque se a gente efetuar essa soma de frações aqui, se a gente efetuar essa soma de frações aqui, a gente vai ter o MMC entre 4 e 13 é 12, então dá uma sugestão do que a gente pode tentar fazer aqui, ó. Então não quer dizer que a gente chegou num resultado errado, quer dizer que a gente pode manipular um pouquinho mais, tá? Então aqui o MMC entre 4 e 3 é 12, então o denominador da fração a gente sabe que vai passar a ser 12. 12 dividido por 4, 3, que multiplica a raiz de 3, fica 3, 3 raiz de 3, e 12 dividido por 3, 4, que multiplica 2, 8. Então, mais 8π. Tudo bem? Isso daí ainda vai estar multiplicando o h, né? A altura. O comprimento, nesse caso, né? Então, aqui, observem que a gente pode... esse h aqui é a mesma coisa que h sobre 1. E, então, posso escrever ainda assim, ó. 3 raiz de 3 mais 8π vezes h sobre 12 vezes 1, 12. Tudo bem? Então, aqui falta parênteses, né? Para frisar, porque seria diferente, né? Então, aqui 3 raiz de 3 mais 8π, que multiplica h sobre 12. Agora sim, a gente tem uma das alternativas lá, que é a alternativa, deixa eu ver ali,
É o 8π, 3 raiz de 3. 8π, 3 raiz de 3 é a alternativa D, tudo bem? Então a gente chegou aqui na resposta correta como sendo a alternativa D.